Minha boca é um vulcão. Meu nome é Luiz. As pessoas dizem que eu falo apressadamente. Eu acho que não. É que eu tenho muito a dizer e todas as minhas palavras são muito importantes para mim. Quando outras pessoas falam, as palavras simplesmente surgem na minha cabeça, depois deslizam para minha língua. Minha barriga começa a roncar e então começa a gritar. Minhas palavras começam a se mexer e depois começam a tremer. Minha língua pressiona todas as minhas palavras importantes contra meus dentes. Então, olha só, pessoal! Eu estou em erupção. As palavras simplesmente explodem da minha boca. Minha boca é um vulcão. Na aula, minha professora disse que quando queremos dizer algo, devemos olhar para ela, levantar a mão e esperar até que ela nos chame. Eu tentei isso. Depois de esperar pacientemente pelo que pareceram 62 anos, as palavras importantes finalmente fluíram da minha cabeça para a minha língua. Professora, acho que deveria ser recreio o dia todo. Estou com fome. Nós podemos almoçar agora? Minha barriga começou a roncar e depois começou a gritar. Minhas palavras começaram a se mexer, fazendo minha língua se contorcer. Minha língua emburrou todas as minhas palavras importantes contra os meus dentes e meu vulcão entrou em erupção. Minha professora ficou desapontada. Ela me deixou sem palavras. Calma, eu sei que o que você quer dizer é muito importante para você, Luiz, mas como não é um caso de emergência, você terá que esperar até que eu te chame. A culpa foi do meu vulcão. Na escola, estávamos sentados no tapete, ouvindo a professora Poliana ler uma história sobre plantar árvores. De repente, me lembrei da vez em que meu avô e eu plantamos 6 árvores no jardim da frente da casa dele. Pessoal, uma vez eu plantei zilhões de árvores com meu avô, hein? As palavras importantes deslizaram da minha cabeça para minha língua. Meu estômago começou a roncar, então começou a gritar. Minhas palavras começaram a se mexer, então elas começaram a tremer. Minha língua empurrou todas as minhas palavras importantes contra os meus dentes e meu vulcão entrou em erupção. Eu passei dos limites. Foi culpa do meu vulcão. Durante o jantar, mamãe e papai conversaram sobre pagar as contas. Então pensei sobre o meu amigo Bento. Bento pode soprar uma bolha dentro de outra bolha quando mastiga 2 pedaços de chiclete. Agora isso é realmente importante. Minhas palavras importantes sobre o Bento deslizaram da minha cabeça para a minha língua. Mãe, sabia que o Bento consegue soprar uma bolha dentro de outra bolha de chiclete? Minha barriga começou a roncar e depois começou a gritar. Minhas palavras começaram a se mexer e depois a tremer. Minha língua empurrou todas as minhas palavras importantíssimas contra meus dentes e meu vulcão entrou em erupção. Luiz, você me interrompeu de novo. Se alguém estiver falando e você não tiver uma emergência, você precisa esperar. Minhas Se- palavras, elas escorregam da minha cabeça para minha língua, depois para minha barriga e começam a... Luiz, você fez isso de novo. Eu fiz de novo. Ela me mandou pro meu quarto. Disse que eu fui mal educado. A culpa foi do meu vulcão. O dia seguinte na escola foi o meu dia mais importante. Eu esperei por cerca de 126 semanas para ser a estrela estudantil da minha turma. Este foi o meu momento especial. Pude compartilhar um pôster com a minha turma na roda de conversa. Tinha fotos de todas as minhas coisas favoritas. Levantei-me em frente à minha turma e comecei a contar-lhes sobre a vez que fui pescar. No meio da minha história, Ricardo começou a contar para todo mundo
sobre a pesca em alto mar que ele fez na Amazônia. A história dele deveria ser muito melhor que a minha, porque todo mundo começou a olhar para ele. Ele estava roubando minhas palavras importantes. Ricardo, você acabou de interromper o Luiz. Por favor, espere até que ele termine de falar e então ele poderá chamá-lo. Eu não consegui acreditar na grosseria do Ricardo. Ele me interrompeu. Isso me deixou muito irritado. Depois de falar sobre minha pescaria, comecei a explicar a radiografia do meu braço quebrado. Quando eu estava chegando na parte interessante, Camila começou a contar para a turma sobre quando quebrou a perna. Camila, você acabou de interromper o Luiz. Por favor, espere até que ele termine de falar e então ele poderá chamá-lo. Não consegui acreditar na grosseria da Camila na roda de conversa. Ela começou a falar bem durante os meus 15 minutos de fama. Ela arruinou minhas palavras importantes. Ela quase roubou meu momento. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe sobre como Ricardo e Camila foram mal criados. Agora você sabe como nos sentimos quando você nos interrompe. Nunca pensei nisso. Eu fico tão empolgado que as palavras simplesmente surgem na minha cabeça. Então elas deslizam para minha língua, meu estômago começa a roncar e depois começa a gritar. Minhas palavras começam a se mexer e depois começam a tremer. Então minha língua empurra todas as minhas palavras contra meus dentes e as palavras me atingem em cheio e eu entro em erupção. As palavras simplesmente explodem da minha boca. Minha boca é um vulcão. Talvez Ricardo e Camila também tenham vulcões na boca. Nunca pensei nisso. Bem, filho, da próxima vez que a sua língua empurrar suas palavras importantes contra seus dentes, aperte bem o ar e não deixe escapar nada. Depois, respire fundo e solte as palavras pelo nariz. Quando chegar a sua vez de falar, respire fundo e expire-as de volta para sua boca. Isso vai funcionar? Só se você fizer funcionar. Naquela noite, à mesa de jantar, minha irmã Silvia estava no meio de uma das longas histórias de garotas, quando minhas palavras importantes começaram a escorregar na minha cabeça e meu vulcão ia entrar em erupção. Minha língua começou a empurrar minhas palavras através dos meus dentes, mordi com muita força, depois expirei as palavras pelo nariz. Assim que minha irmã terminou de falar, respirei fundo e as palavras voltaram à minha mente. Fiquei admirado por elas terem ficado paradas do lado de fora da minha boca, sem flutuar para longe. Então contei minha história e ninguém ficou bravo por ter interrompido. Depois disso, nunca mais tive uma erupção. Bem, exceto quando aquela bolha dupla de chiclete do Bento ficou presa no meu cabelo. Mas aquilo foi uma emergência de verdade.